Bem, meus caros, antes da nossa reflexão de hoje, uma frase para resumir tudo que eu vou aqui dizer. Fale para quem está do seu lado assim: da hora que você acorda até a hora que você dorme, você está ensinando a muita gente. Vocês conhecem o ofício de professor. Os professores ensinam no quadro, na louça, na escola. Mas todos nós somos professores da vida, uma vez que aquilo que nós fazemos, o jeito como nós vivemos e reagimos perante situações da vida, nós estamos ensinando a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam, a como que elas agem e mais, como que elas reagem. Mas eu quero me dirigir de maneira prioritária aos pais que aqui estão, mas não somente aos pais, porque todos nós, o tempo todo, nós somos vitrine de comportamento, uns mais e uns menos, mas as pessoas nos olham, e as pessoas da sua família, os seus amigos, eles olham para você e, queira sim ou não, muitas pessoas imitam você. Quando você vê um grupo de jovens, um grupo de casais, um grupo de pessoas numa festa, num passeio, num sítio, aquelas pessoas mais ou menos, elas têm um comportamento semelhante. O semelhante se atrai. Você vê em São Paulo, cidades assim maiores, você vê um grupo de roqueiro, você vê um grupo de punk, você vê um grupo de uma gangue. Então eles se reúnem por afinidade. Quando alguém tem um comportamento muito diferente, ele não se encaixa em certos grupos. Por quê? Porque aquele grupo ele tem um comportamento semelhante. Eles comungam dos mesmos valores. E pode ser que o valor de um grupo não seja valor para outro grupo. Mas a minha pergunta, ela vai além disso. A minha pergunta é: quais são os valores que você tem que aglutinam pessoas ao seu redor? Eu já escutei frases do tipo assim: fulano de tal é muito simpático, fulano de tal é muito bonzinho, onde ele chega, todo mundo está em volta dele. Mas eu conheço gente que reúne muita gente em volta, porque fica contando piada imoral, tem uma boca mais suja que latrina, e reúne quem gosta daquilo. Eu conheço gente que adora pessoas que gostam de falar só de bens materiais. Qual que é o relógio mais caro, quem tem o carro mais caro, quem tem o maior sítio, quem mora na casa maior. Esses se reúnem também por afinidade. Claro que eu vou aqui dizer 5 coisas que os filhos aprendem com os pais e que os pais nunca perceberam que eles estão aprendendo, não pelo ouvido, mas pela visão. Mas para não ficar uma pregação apenas para os pais, que você pense quais são as 5 coisas que você tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor. E o texto de hoje é Tito 2, 1 ao 7. Depois, quem quiser em casa, você leia. O texto, ele está sendo escrito para os homens que estão tomando conta das comunidades de fé. Os apóstolos fundaram comunidades e lá colocaram homens, que fossem animadores daquela comunidade. Então você vai entender que aqui não tem um conselho para este homem, mas a partir dele para os outros. Eu só vou ler o texto para você entender aonde eu quero chegar. O texto é escrito assim: você fale o que está de acordo com a doutrina cristã. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos no amor e na perseverança. As mulheres mais velhas, você ensine a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, quer dizer, fofoqueiras, não serem escravizadas a muito vinho, mas depois que ficou idosa, a mulher só estava no grosope,
mas elas têm que ser capazes de ensinar o que é bom. Para as mulheres mais jovens, ensine-as a amar os maridos, a amar os filhos, a cuidar daquilo que lhes compete. E da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Olha que interessante o texto. Ensine aos homens mais velhos, às mulheres mais velhas, às mulheres mais jovens casadas e aos jovens. E a ele, não falou nada para ele, mas agora vem uma cacetada. Em tudo, você seja exemplo para os outros. Ou seja, tudo aquilo que você quiser cobrar do outro, faça primeiro. Você quer que as pessoas sejam bondosas? Seja você uma pessoa bondosa. Você quer que as pessoas sejam mais educadas? Seja você uma pessoa educada. Você quer que as pessoas lhe tratem bem? Trate bem as pessoas. Você quer que a sociedade seja mais justa? Comece você a ser uma pessoa justa. O que nós vemos muitas vezes, que a maioria das pessoas exigem dos outros o que elas mesmas não fazem. Entre comigo no tema. Se nós somos exemplo para os outros, e as pessoas estão olhando aquilo que nós estamos fazendo, o exemplo maior é pai e mãe. O pai e a mãe têm que pôr na cabeça de que ou eles irão ensinar certas coisas, ou os filhos nunca aprenderão com mais ninguém. Um dia eu escutei um pai e uma mãe, me desculpe a franqueza, ambos despreparados para ter filhos, perguntando à professora: professora, o que eu e meu bem podemos fazer para ajudar a escola? Está invertida a pergunta. Está invertida a pergunta. Não é a família que ajuda a escola, é a escola que ajuda a família na educação de filho. Quem educa filho é pai e mãe. Quem ensina a falar bom dia, boa tarde, com licença, desculpa, a não comer com a boca aberta, a não fazer coisas públicas, tem que ser feito lá no cantinho, isso é pai e mãe, não é a escola. Aí inverteu. O que nós podemos fazer para ajudar a escola? Não, o contrário, a escola é que entra para ajudar o pai e a mãe, porque professor tem horário de trabalho, tem horário que entra, horário que sai. Aluno é transitório, filho é para sempre. Existe horário de trabalho de pai e mãe? Existe bater cartão de pai e mãe? Ô pai, ô mãe, não me enche, meu horário de pai terminou, só amanhã. Agora eu não sou mãe, não, eu estou descansando. Pai e mãe, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E durante todo este tempo, ele está ensinando. Nunca se viu, durante toda a história da humanidade, mesmo a era das grandes universidades europeias, nunca se viu durante a história humana tanta agressão aos professores como nós vemos hoje. Eles batem no professor, eles jogam a cadeira no professor, eles puxam o cabelo da professora, menino pequeno chato, chuta a canela da professora. Qual que é o problema? Ah, padre, é porque a professora é chata, é porque o ensino não mudou. Não, isso aí é tudo desculpa. A causa é que os pais não ensinam mais, os pais não educam mais. Quando eu falo os pais, são todos, mas grande maioria. Os meninos são cheios de vontade, são uns chatos, uns porres. Aí ele faz tudo, o pai não fala não, tudo é assim, a mãe é assim, é o pai banana e a mãe um abacaxi, ninguém aguenta isso. Aí o menino cresce cheio de vontade, aí ele vai para a sala de aula. Aí na sala de aula, ele acha que a professora está lá para engolir bucha dele
como o pai e a mãe engolem em casa. Aí o pai e a mãe só falam assim, a professora vai dizer, não pode ficar de boné na sala de aula, não pode mascar chiclete durante a aula, não pode usar o celular durante a aula. Aí os revoltados, os aborrecentes, isso não é criança, a maioria são adolescentes, como não sabem lidar com não, porque em casa nunca ouviram não, o que eles fazem? Fura pneu de professor, avança na professora, coça no professor, dá uma surra na professora. Mas de vez em quando uns são colocados no lugar, eu gosto disso. De vez em quando uns encontram uns bons aí. Não sei o estado, mas você pesquisa aí no Google, você acha lá. Que é até bom que eu não vou falar aqui para não criar alarde. Mas houve um lugar aqui no Brasil que um professor tomou o celular de um aluno que estava escutando música na hora da aula. Aí tomou o celular e falou, vou te entregar só no final da aula. O jovenzinho deu um escândalo e saiu da aula chorando. E quando chegou em casa, contou para a mãe. Se é a minha mãe, é uma tunda, que eu não ia usar celular tão cedo. Primeiro, nem celular para a escola eu ia levar. O que a mãe fez? Ficou do lado do filho e processou o professor por danos morais, porque o garotinho da mamãe ficou traumatizado. O garotinho da mamãe foi humilhado perante a aula. Essa mulher devia ter ficado quieto. Ela arrumou um juiz dos bons. O juiz chamou o professor, chamou a mãe, chamou o garotinho, pegou o celular. Aí você leia na internet o sermão que o juiz não deu na mãe. Mas o juiz lavou a cara da mulher. Coisa boa que eu achei. Eu achei foi pouco, devia ter falado mais. Mas eu acho que eu não vi, mas parece que até espumou o canta-boca. Mas o cara babou na mulher. Agora eu pergunto para você, aonde vai parar uma sociedade que o certo está errado e o errado está certo? Onde vai parar uma sociedade que o filho, só por ser filho, ele não comete erro? O meu filho não erra, faça o que faça, eu jogo no time do meu filho. Você está criando qualquer coisa, menos uma pessoa do bem. Seja você mesmo exemplo para os outros. O que tirar exemplo dos seus filhos? O que tirar um exemplo dentro da sua casa? Eu acredito numa tese, que muitos pais não gostam de escutar, mas pelos estudos que já fiz, a tese só se confirma. Os problemas dos filhos são filhos dos problemas dos pais. Filho problemático tem pais problemáticos. Um aluno problema, ele tem pais problemas. Um aluno sem limite, ele é filho de pais que não dão limite, porque ele apenas reproduz na escola o que eles têm em casa. Então aprendam aqui 5 coisas que os seus filhos estão vendo, estão aprendendo, e eles vão reproduzir vida fora. Não é agora não, agora é até bonitinho, não é? Porque todo animal quando é pequenininho é uma gracinha, depois que cresce é que morde. Quantos pais hoje perguntam, aonde foi que eu errei? Não vou contar onde nem quando, né? Mas eu falo muita coisa que eu não posso contar o fundamento. Mas eu atendi um casal, falou, padre, reza muito para o meu filho. Ele ficou noivo pela 3ª vez. Falei, 3ª? Falou, menina nenhuma aguenta ele. Mas agora eu acho que vai casar. Reza para dar certo. Falei, que bom. Como é bom ver pais que torcem para o filho dar certo na vida, para ser feliz no amor. Não, padre, não é isso que a gente está rezando, não. A gente está rezando para ele casar, que é quando ele casar, ele vai mudar lá de casa. Aí nós vamos ter vida. Olha a que ponto que chega um casal pedindo para o filho casar, para o filho sair de casa. Eu não vou contar, mas eu te jogo a batata quente. Imagina para um pai e para uma mãe falar isso,
o que esse menino está aprontando? O que esse menino está fazendo? Aí o pai e a mãe olham e falam assim: meu Deus, quando era pequenininho, era tão fofinho, como que virou esse troço aí? Coisas assim acontecem. Mas você pode prever o futuro do seu filho, educando-o, enquanto ele está totalmente aberto para aprender. O aprendizado não é depois de velho, meu filho. Não é depois é na tenra idade. A criança pequenininha, ela é dócil, ou ela é chata, de acordo com os pais. Eu conheço crianças altamente simpáticas. A criança chega: ei padre, tudo bem? Benção, Deus abençoe. Chama a mamãe. Esse menino nasceu educado? Ele foi plasmado, ele foi moldado, os pais ensinaram. Aí chega a tal lugar, você chega aí: sua mãe está aí? Não sei, tem raiva de quem sabe. Gente, chama sua mãe para mim. Não chamo não, você não me manda. Gente, chinelo, o chinelo. E tem ou não tem? Tem. E como que tem? Sexta-feira foi Black Friday, não foi sexta-feira? Você ficou sabendo que quebrou tudo, né? Quer fazer no Brasil o que se faz nos Estados Unidos? Dá no que dá. Dá no que dá. Aí eu não fui, né? Mas eu fiquei sabendo que teve lojas, não vou falar o nome da loja, que falou nunca mais. Até aquele negocinho que tem na porta da loja, quando você passa sem pagar, faz assim, pip, 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 pip. Eles arrancaram o negócio. Arrancaram, ó. E quebrou. Eu falei: meu filho, isso não está à venda. Como que você arrancou o negócio? Mas quebraram tudo. Shampoo, em vez de pegar 4,8, pegaram 15. Aí os daqui não conseguia segurar, caía. Aí pisava, o shampoo estourava. Aí foi gente escorregando, caiu na prateleira, caiu tudo para o chão abaixo. Aí vem a pergunta, só uma pergunta que eu faço: quem educou esse povo? Não importa a idade que você tenha, escreva o que eu vou lhe dizer: a educação de pai e mãe leva a vida inteira. Aquilo que você aprendeu com seu pai e sua mãe na tenra idade, você vai levar a vida afora. E o pai e mãe esperto, ele vai educar os seus filhos polidamente, porque você educando bem os seus filhos, você estará educando a segunda, a terceira e a sua quarta geração, porque os seus filhos vão passar para os filhos deles os valores que recebeu do papai e da mamãe. Os seus netos vão passar para os filhos deles os valores que receberam dos seus filhos, que são os pais deles, e daí sucessivamente. Não pense, meus caros, que a criança que nasce, ela nasce uma tábua rasa. Já foi provado que o gene humano, ele não traz apenas características físicas, mas também emocionais, sentimentais. Nós carregamos dentro de nós os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais. Então vamos aqui. Quais são as 5 coisas que você ensina para os seus filhos sem ver que está ensinando? Você que é pai e mãe, fique atento. Você que é namorado e namorada e vai ter filho um dia, fique atento. Você que é filho, fique atento nesses 5 pontos na vida dos seus pais. Vamos lá. Primeiro, os filhos estão atentos como os pais se tratam. Quando eu falo se tratam, não é tratar um ao outro não. Como que eu me trato enquanto pai, como eu me trato enquanto mãe. Os filhos estão olhando como você vive e convive com você mesmo. Só uma pergunta, talvez você nunca ouviu a pergunta, então a faça. E quando você colocar a cabeça no travesseiro hoje, tente encontrar a resposta. Você tem ouvido o que você anda dizendo para você mesmo?
Você já parou para escutar o que você está gritando para você mesmo? Você consegue escutar o seu corpo? Você descansa quando está cansado? Você bebe quando está com sede? Você faz coisas que te tornam uma pessoa feliz? Você consegue escutar a si mesmo? Os nossos maiores medos, eles não estão fora, eles habitam dentro de nós. Pais que dizem para si mesmo: eu sou um idiota. A pessoa olha no espelho e diz: eu nunca consigo fazer nada certo, eu não consigo ser feliz. O filho está atento, e aquilo que você fala é aquilo que você é. E quantos pais falam mal deles próprios, eles estão passando para os filhos o pai e a mãe que eles têm. Se você quer formar bem os seus filhos, se trate bem. Fale coisas boas para você mesmo. Mostre a ele que você se ama, que você é uma pessoa feliz em ser você. Segundo, os filhos aprendem como que você prioriza pessoas ou coisas. Eu conheço homens aqui da nossa paróquia que chegam em casa cansados, mas todo dia no relógio, meia hora, brincar com os filhos. E brincam com os filhos, cansados, arrebentados, joga bola, joga um joguinho, vê um pouco de televisão, morto. Mas ele fala: isso é formativo. Um dia isso vai fazer diferença na vida dos meus filhos. Quais são as suas prioridades? Os seus filhos estão vendo isso. A sua prioridade são as pessoas ou são as coisas? Como você trata as pessoas da sua família? Terceiro ensinamento. Isso aqui é importante, hein? Como você lida com a raiva? Eu já escutei frases assim, padre, eu sou muito bonzinho, não pode pisar no meu calo. Eu falei: então não é bonzinho, porque o bonzinho é bonzinho na hora da raiva. Na hora que está calmo, quem é malzinho? Raiva não é uma coisa ruim. A raiva nos desperta algo bom. Você tem que canalizar a raiva. Quando o seu filho chegar em casa com raiva, não fala com ele: fica com raiva não. Ele fica com mais raiva ainda. Tem que falar com ele: está com raiva? Fica com raiva, tá certo. Quem que está com raiva? O Juninho me bateu, eu estou com raiva. Isso, sente raiva, tá certo. O Juninho não podia ter te batido. Mas o que você vai fazer com a sua raiva? Eu vou quebrar meu quarto todo, eu vou arrancar as cortinas, eu vou rasgar meus livros. Não, aí você já perdeu a razão. O que você vai fazer com a sua raiva? Você vai dominar a sua raiva e vai provar que ele é mais forte no muque, mas que você é mais forte na inteligência. Para os outros você é uma paciência, uma simpatia, mas dentro da sua família, isso aqui perde a paciência, magoa as pessoas, tem palavra ríspida, palavra grossa, fica uma semana sem conversar. Quarto, os filhos estão olhando, seus amigos estão olhando, como que é o seu relacionamento com Deus. Fé não se impõe, fé se propõe. Tem muito pai e mãe que fica: está rezando, menino? O pai e a mãe não rezam. E último, como que você resolve problema de relacionamento? Papai e mamãe, olha para mim aqui. Pensa. Já notou como que o pai e a mãe brigam em público? E como que eles resolvem a questão em particular? Pensa se não é. A hora que o pau quebra é no meio de uma festa, é lá na sala. Onde que os dois fazem as pazes? Lá no quarto. Os filhos veem os pais brigarem. Os filhos não veem os pais reconciliarem. A hora que os filhos assustam, os dois já voltaram a conversar. Siga o meu conselho, que eu sei o que estou dizendo. Se você tiver uma discussão com o seu marido ou com a sua mulher na frente dos seus filhos, façam as pazes para eles verem também. Ou então chame-os: olha,
papai e mamãe aquele dia teve uma discussão, a gente se resolveu, a gente se perdoou, dá um beijinho para os filhos verem, dá um abraço. Isso é formativo. Os filhos veem a divisão, mas eles veem a união. O que acontece é, briga-se em público, se reconcilia-se em particular. A coisa não pode funcionar assim. Para os de fora, nós somos muito bons em relevar as coisas, mas para os de casa, nós não deixamos passar muita coisa. Resumindo tudo que eu falei, tudo que você faz dentro da sua família, não influencia só você, influencia todos da sua casa. Para com essa lorota que o mundo fica batendo na sua cabeça. A sua vida, você faz o que você quer. Você não vive. Quem de nós aqui vive? Levanta a mão quem aqui vive. Ninguém aqui vive. Todos convivemos. Viver é você viver numa ilha. Então vai para uma ilha, lá você vive. Pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas quando você está numa família, você não vive, não, você convive. Tudo que você faz de positivo, atinge a família toda. Tudo que você faz de ruim, atinge a família toda. Guarde isso na sua cabeça. O bom que você faz para você mesmo, você está fazendo para a sua família toda. O mal que você faz para você mesmo, você está fazendo para a sua família inteira. Ame a sua família. E você não precisará ficar ensinando coisas com a boca, porque o verdadeiro exemplo, ele não entra pelo ouvido, ele entra pelos olhos. Palavras convencem, exemplos arrastam. Seja dentro da sua casa a melhor pessoa que você pode ser. Quem sabe esse não será o seu lema para o ano que vem. Este ano eu quero ser a melhor pessoa que eu posso ser para minha família. Quem sabe você não vai fazer isso no seu namoro. Eu serei o melhor namorado, a melhor namorada para o meu parceiro, né? Para o meu namorado, para a minha namorada. Eu serei o melhor amigo para os meus amigos. Eu serei a melhor pessoa que eu posso ser. Mudar depende só de você.